Muito bem, voltamos então com o segundo bloco do seu Boletim do Esporte de hoje, né? Nesta terça-feira. Né? Ô, Fernandinho, essa situação, essa polêmica, essa briga entre a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, Vasco e Botafogo apoiando, os times de menor investimento, e do outro lado a dupla Fla-Flu, né? Ontem foi divulgada, imagina você, divulgado pela Liga Sul Minas Rio, o calendário com abertura em 27 de janeiro, né, que será disputado em 5 datas por 12 clubes, esse torneio, né, da Liga Sul Minas Rio de Janeiro. No grupo A houve sorteio, Flamengo, o Atlético Mineiro, América Mineiro, Figueirense. No grupo B, Grêmio Internacional, Curitiba e Avaí, são os clubes lá do Sul. E também pelo grupo C, Cruzeiro, Fluminense, Atlético do Paraná e Criciúma. Já tem até tabela com a primeira rodada numa quarta-feira, dia 27 de janeiro, reunindo o Atlético Mineiro e o Flamengo, né? Criciúma e Cruzeiro, Fluminense e o Furacão, o Atlético Paranaense. No dia seguinte, jogarão América e Figueira, Avaí, Grêmio Internacional e Curitiba. Né? O presidente da Federação de Futebol do Rio de Janeiro, doutor Rubens Lopes, contesta, diz que isso aí é uma palhaçada e que a CBF deveria proibir, porque... E os clubes, veja bem, os clubes, o Flamengo e o Fluminense, já disseram, vamos disputar o campeonato, o seu Bandeira de Melo e o presidente do Fluminense, vamos disputar sim o estadual, mas com equipes B. Segundo o presidente da federação, eles então receberão a cota mínima que é dada também aos clubes de menor investimento. Como é que você vê essa coisa toda com a experiência que você tem, né, no mundo esportivo? O critério da cota tem que ser analisado pelo poder que tem os chamados grandes, porque quem faz o contrato não é a federação, é uma rede de televisão e ela não pode interferir. A planilha é feita por ela e a federação faz o repasse. Então a federação não pode mandar na verba, ela pode administrar. E foi o que o presidente Rubens Lopes declarou, inclusive, nas redes sociais, dizendo isso. Então eles vão receber a cota de televisão idêntica à dos clubes de menor investimento. Isso ele não pode impor. E eu tenho um exemplo claro do que eu estou falando. Você se recorda que em 2002, quando houve uma briga política dos chamados grandes com o presidente da federação, Dr. Eduardo Viana, houve um esvaziamento natural na competição, administrado pelos grandes, e a competição foi chamada Caixão 2002. Inclusive... Curiosamente, o americano que ganhou. Ganhou, e muito criticado, inclusive, pela chamada grande imprensa do Rio de Janeiro. E os grandes depois se arrependeram. Exatamente. Houve uma manobra de mudar o regulamento no transcurso da competição, e ali era o ano do centenário do Fluminense, criaram um terceiro turno e o Fluminense acabou levando o título. Uma coisa inédita no futebol, porque o americano conquistou as taças Guanabara e Rio. Evidentemente que deveria ser proclamado campeão do estado, claro. E houve essa mudança, porque a única partida que teve renda foi os jogos do americano na reta final contra Flamengo e Vasco. Depois nós tivemos um esvaziamento por completo na Taça Rio. Os jogos da Taça Guanabara entre americano e Flamengo, americano e Vasco, deram uma arrecadação formidável à federação. Agora, a Taça Rio foi um fracasso, o americano conquistou, mas foi um fracasso de renda, e criaram então o terceiro turno, em que o americano acabou sofrendo as consequências de ter aceitado a mudança e perdeu o título. O que acontece? Esse campeonato... Mas o americano consta nos anais da federação como campeão da Taça Guanabara. E Taça Rio também. E Taça Rio do mesmo ano. Exatamente. E não como campeão do estado. O campeão do estado. Fluminense. O campeão do estado foi o Fluminense. O americano em segundo e o Bangu em terceiro. O Bangu, inclusive, berrou, denunciou naquele jogo polêmico contra o Fluminense, em que ele foi garfado. Nessa competição dessa liga, que envolve clubes de Minas,
Sul e do Rio, só pode haver um problema. Você terá uma competição com um custo muito elevado, porque você, de um estado para o outro, com essa distância que nós temos de um estado para o outro, você não pode ir de ônibus. Os clubes vão ter que bancar. Vai ter que ser feito um bom planejamento para que se tenha uma boa arrecadação. Nós já falamos aqui que futuramente há uma tendência dos campeonatos regionais se fragilizarem, porque eles, sendo longos, eles causam desgaste e também não causam nenhuma atração. Não há mais atrativo em competições regionais. Você, como bom cronista, e por estar há muito tempo militando na crônica, você sabe que quando o Flamengo vinha a Campos, assim que nós começamos a ter os nossos representantes em competições estaduais, era uma loucura. A cidade se transformava. Você tinha que comprar o ingresso com 3, 4 dias de antecedência. Todos os hotéis ficavam cheios, porque muita gente vinha do Rio na véspera. Interessante é o seguinte, os repórteres, né, das emissoras... Viajavam na véspera. Na véspera, chegavam aqui, entravam em contato com a gente para apanhar informações do time local e tudo mais. Ou o time, eu me lembro de Flamengo aqui, ali no Arizão, treinando na véspera, fazendo exercício, exercitando. E o detalhe, Fernando, você lembrou muito bem, havia aquela expectativa na véspera dos repórteres, porque a Praça São Salvador ali, né, e Praça Quatro Jornadas, já amanheciam repletas de torcedores. Tinha padaria em Campos que não abria domingo, mas que quando tinha jogos dos chamados grandes, abria. Exato, para poder atender aos torcedores que vinham de fora, que chegavam aqui logo nas primeiras horas da manhã e queriam tomar café. Isso sem falar nos vendedores ambulantes de camisas, né, e bonés, etc. Eu não sou contra nenhuma iniciativa dessa liga ser fundada. Entendo que ela passará por um processo de observação e até se firmar também não deixa de ser um processo delicado. Mas eu entendo que os campeonatos estaduais precisam se tornarem mais prático e mais objetivo na medida em que eles não se tornarem longos. Pois é, o tempo está esgotado desse bloco, mas só para completar, dizendo que, inclusive, ficou decidido lá, mesmo sem Flamengo e Fluminense participarem do evento lá, da reunião lá da federação, do arbitral, já ficou decidido que o campeonato será dividido em grupos, são vários grupos, talvez para encurtar mais até, eu não sei, em função dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, eu não sei, mas vão copiar, na verdade, o que está acontecendo no passado no Campeonato Paulista. Deve ser isso. Agora, eu não vejo também encurtar tanto assim, não. Eu acho que tem previsão para terminar em julho ou agosto, quer dizer, eu não acredito. Agora, o campeonato começa no dia 31 de janeiro. Bom, daqui a pouco nós voltamos, porque o Campos ontem apresentou aí os seus duas contratações, né, um zagueiro e também o atacante Vinícius Paquetá. E além de empossar a nova diretoria, que na verdade não é tão nova assim, porque volta o Márcio Reinaldo, com o mesmo apoio, os mesmos patrocinadores e garantindo o retorno também daqueles jogadores que estão emprestados. Ao Macaé, por exemplo, tem 3 jogadores emprestados, tem jogador emprestado a outros clubes. Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui, sobre o americano, o que está acontecendo no americano, né, depois daquela festa lá no ginásio do Parque Tamandaré. Ninguém sabe mais o que está rolando. Fernandinho daqui a pouco vai conversar com a gente sobre isso. É rapidinho, segura aí, pai bola.